Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários dessa Casa de Leis. Um ótimo trabalho a todos nós. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a vocês que nos acompanham aqui no plenário. Sejam sempre bem-vindos em nossas sessões. 18ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Buri, realizada no dia 24 de 11 de 2025, às 20h01. Solicito aos vereadores que registrem sua presença. Consultando o registro de presença, estão presentes 11 vereadores. Invocando a presença e a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. Registramos a presença aqui do professor Renato, da Escola Francelina Franco, acompanhado de sua esposa Joyce. Obrigada pela presença de vocês. Os funcionários, os professores da educação, muito obrigada pela presença de vocês. Todos os funcionários da educação, obrigada pela presença. Dirceu, com sua esposa, Vilma, obrigada pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Como não houve contestação dos senhores vereadores na ata da 16ª Sessão Ordinária, dessa utilidade, declaro a mesma aprovada. Comunico ao senhor que a ata da 17ª Sessão Ordinária dessa utilidade está à disposição na Secretaria Administrativa e no site da Câmara. E se até a próxima sessão ordinária não houver contestação, será considerada aprovada. Senhora Presidente. Pois não, vereadora. Solicita a palavra um instante. Palavra. Por questão de ordem, antes de votar a ata da sessão anterior, peço a palavra para um esclarecimento. O debate travado nesse plenário, fui chamada de mentirosa por um colega, o vereador Pedro Fonseca. Respeito os debates firmes, respeito as divergências, respeito a liberdade de expressão que a vida pública exige. Porém, existe um limite entre todos nós, como representante do povo. Devemos observar o respeito entre parlamentares e a urbanidade que o plenário exige. Atribuir falsidade moral a outro vereador é expressão campo da discussão de ideia e atinge diretamente a honra parlamentar, afetando a liturgia deste parlamento e o decoro que cada um de nós tem o dever de preservar. Por esta razão, registro meu protesto e solicito formalmente que conste em ata a íntegra da fala proferida pelo vereador Pedro, que me ofendeu, para que fique documentado de maneira fiel o ocorrido, em respeito à transparência, à verdade dos fatos e à própria história institucional dessa Casa. Ao mesmo tempo, deixo consignado que considero necessária uma retratação, não por vaidade pessoal, mas pelo respeito que essa Casa deve ao mandato de cada um dos membros. A convivência democrática exige firmeza nos argumentos, mas também respeito mútuo. O que aconteceu não contribui para o nível de civilidade que a população espera de nós. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Vereadora. Presidente, ela citou meu nome, eu queria ter um espaço também para falar. Falei, sim, na sessão passada, de uma fala da vereadora Andréia, que ela falou que no PA os exames são feitos 24 horas. E eu falei que não era verdade. Não chamei a vereadora de mentirosa. Eu falei que não era verdade que
os exames no PA, se você chegar às 11 horas da noite, eles mandam você voltar no outro dia às 8 da manhã. Então, não é 24 horas os exames. Foi isso que eu falei. Se eu te ofendi, eu peço desculpas, mas eu só falei o que acontece no PA. Tá certo? Eu passei para você o contrato, eu falei que o que estava no contrato do PA, e eu vou mandar para você depois no WhatsApp a parte da cláusula que fala que exames laboratoriais de urgência e emergência do PA está escrito 24 horas. É o que eu tinha falado para você em sessões anteriores. Até na nossa conversa na cozinha, eu comentei com você. Eu falei para você aquilo que estava no contrato. Não está acontecendo na Inter, que você deve procurar a secretária de saúde e conversar com ela, mas não falar que eu estava mentindo. Isso eu não admito. Obrigada, vereadora. A secretaria consulta as filmagens e registra-se. Fazendo um favor. Passamos para o expediente. Solicito que seja dado conhecimento dos montantes da receita e despesas constante nos balancetes dos meses de setembro e outubro de 2025. Boa noite a todos. Balancete da receita do mês de setembro. Arrecadação. No mês. Total orçamentário. R$ 11.487.628,28. Total extra-orçamentário. R$ 2.026.460,52. Total da receita, R$ 13.514.088,80. Balancete da despesa completo analítico do mês de setembro. Pago no mês. Total orçamentário. R$ 12.418.905,90. Grudou. Total extra orçamentário. R$ 2.017.315,85. Total da despesa paga, R$ 14.406.221,75. Balancete da receita do mês de outubro. Arrecadação no mês. Total orçamentário, R$ 12.513.915,40. Total extra orçamentário, R$ 1.979.189,59. Total da receita, R$ 14.493.104,99. Balancete da despesa completo analítico do mês de outubro. Pago no mês. Total orçamentário, R$ 13.597.512,09. Total extra orçamentário, R$ 2.021.973,69. Total da despesa paga, R$ 15.619.485,78. Comunique que os mencionados balancetes estão à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa desta Casa de Leis. Solicito a leitura do ofício número 447 de 2025, do Gabinete do Prefeito Municipal, solicitando a retirada do projeto de lei complementar número 92 de 2025. Ofício Gabinete número 447 de 2025. Buri, São Paulo, 12 de novembro de 2025. Assunto: solicita a retirada de projeto de lei.
Senhora Presidente, tem o presente a especial finalidade de solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta e devolução a esse Executivo do projeto de lei abaixo. Projeto de lei complementar capeado pela mensagem número 84/2025, de 4/11/2025, que dispõe sobre a criação de profissional de apoio escolar, a Lei 721/2014, de 28/8/2024, que versa sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Buri e da outras providências. Certos do atendimento de Vossa Excelência, agradecemos e subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Germano Almeida Pechel. Presidente da Câmara Municipal Buri, São Paulo, vereadora Cláudia Maria de Lima. Comunico que o projeto de lei complementar número 92 de 2025 está sendo retirado de pauta e será arquivado, atendendo à solicitação do seu autor. Solicita a leitura do projeto de lei complementar número 93 de 2025. Projeto de lei complementar número 93, de 4 de novembro de 2025. Dispõe sobre o regimento de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município de Buri. Professor Germano Almeida Pechel, Prefeito Municipal de Buri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas para a contratação por tempo determinado de pessoal para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público no âmbito da administração direta e indireta do município de Buri, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 2º. As contratações de que trata esta lei somente poderão ocorrer nas seguintes situações mediante justificativa fundamentada. Primeiro, calamidade pública, para atuação em situações emergenciais decorrentes de desastres naturais ou outros eventos que demandem resposta imediata. Segundo, surto epidêmico, para atendimento de demandas emergenciais na área da saúde pública. Terceiro, programas temporários, programas ou projetos de duração determinada implementados pelo próprio município ou decorrentes de convênios ou parcerias com outras esferas de governo ou entidades do terceiro setor. Quarto, licenças e afastamentos para substituição temporária de servidores efetivos em caso de licenças, afastamentos ou impedimentos legais, desde que indispensáveis à prestação de serviço público essencial e não seja possível suprir a necessidade por meio de remanejamento interno. Quinto, execução de serviços essenciais e urgentes, de natureza transitória, visando evitar o declínio do serviço ou para restaurar-lhe o padrão mínimo indispensável, seriamente deteriorado pela falta de servidores. Parágrafo único. Não será cabível a contratação temporária para aquelas situações de natureza previsível, para as quais a administração pública deve criar e preencher de forma planejada os cargos públicos suficientes ao adequado e eficiente atendimento às exigências públicas, dando prioridade ao preenchimento de cargos através de concurso público. Artigo 3º. A relação jurídica de trabalho temporário regulamentada por esta lei é de natureza administrativa, conferindo ao contratado somente os direitos expressamente nela previstos, sendo que a relação será formalizada por meio de contrato administrativo de trabalho temporário, o qual deverá indicar, no mínimo, os seguintes elementos. Primeiro, qualificação completa das partes. Segundo, carga horária. Terceiro, remuneração. Quarto, tempo de duração do contrato de trabalho temporário e hipótese de encerramento antecipado. Quinto, referência expressa a esta lei. Capítulo 2º, do recrutamento, da forma de contratação e da duração do contrato por tempo determinado. Artigo 4º. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos dessa lei
será feito mediante processo seletivo sujeito a ampla divulgação. Primeiro, a contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá do processo seletivo. Segundo, a habilitação exigida no recrutamento será correspondente à exigida para cargo semelhante do quadro de servidores efetivos ou não existindo a semelhança, as condições de mercado de trabalho, além dos requisitos próprios de profissões regulamentadas, conforme especificado em edital próprio para esse fim. Terceiro, inexistindo candidatos aprovados no processo seletivo, justificada a necessidade ou interesse público no preenchimento da totalidade das vagas disponíveis, poderá proceder-se o recrutamento por meio do chamamento público, adotado os seguintes critérios mediante a apresentação de currículo vitae. Primeiro, quando o número de vagas for superior ao número de candidatos aprovados. Segundo, quando houver vaga não escolhida pelos candidatos classificados. Terceiro, quando houver vaga no decorrer do ano letivo em disciplina sem candidato aprovado, nos recrutamentos da Secretaria Municipal de Saúde, da Educação, perdão. Quarto, quando houver vaga aberta em razão da urgência e necessidade da continuidade da prestação dos serviços, sem candidato aprovado nos recrutamentos da administração pública em relação às demais secretarias. Quinto, o edital de chamada pública suplementar definirá os critérios para o preenchimento das vagas remanescentes. Artigo 5º. Fica vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários respeitada. Primeiro, a de 2 cargos de professor. Segundo, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Terceiro, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Artigo 6º. A classificação em processo seletivo não assegura qualquer direito ou expectativa de direito ao candidato classificado de ser convocado ou admitido, sendo apenas assegurada a observância rigorosa à ordem classificatória entre cada função pública a ser desempenhada quando houver convocação. Artigo 7º. Considera-se como prazo determinado a contratação temporária de pessoal sob o regime administrativo regulamentado por esta lei, cuja vigência depende do termo ou prazo previamente fixado ou da execução de serviços específicos, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Artigo 8º. A contratação administrativa temporária será no mínimo de 30 dias e no máximo 1 ano, prorrogável por igual período. Artigo 9º. Os contratos poderão ser prorrogados desde que a soma ininterrupta não ultrapasse 2 anos, se houver necessidade e interesse público que justifique a prorrogação. Parágrafo único. Nos casos do inciso 3º do artigo 2º, admitir-se-á a contratação nos termos desta lei, pelo prazo total do acordo, ajusta o convênio firmado com outros entes públicos, ainda que exceda o prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 10º. A duração da relação jurídica de natureza administrativa previamente ajustada, seja por prazo, termo ou execução de serviço determinado, inclusive seu prazo máximo de 2 anos, não serão prorrogados pela concessão de qualquer benefício previdenciário, atestado médico mantido pelo município ou faltas injustificadas, executando-se a estabilidade provisória da gestante. Artigo 11. Consideram-se nulos de pleno direito. Primeiro, a prorrogação do contrato administrativo superior a 2 anos ininterruptos. Segundo, todos os contratos celebrados ou prorrogados com a existência das condições previstas no artigo 2º desta lei. Artigo 12. Será desclassificado do processo seletivo o candidato que, notificado para apresentar documentos, informações ou exames para a realização de sua admissão, deixar de apresentá-los no prazo máximo de 3 dias úteis, contados da data de recebimento da notificação. Artigo
13. O servidor temporário iniciará o exercício das funções públicas no mesmo dia em que iniciar seu contrato, sob pena de, não o fazendo, incorrer na perda do direito de contratação e sua imediata desclassificação do processo seletivo. Artigo 14. As contratações deverão ser propostas por despacho motivado e fundamentado no secretário municipal ou equivalente, justificando o interesse público e a necessidade da contratação nos termos da presente lei, e somente serão realizados com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do prefeito municipal. Artigo 15. É permitida a contratação do servidor temporário para o mesmo cargo, desde que devidamente aprovado em processo seletivo prévio. Primeiro, o servidor temporário poderá ser contratado para o mesmo cargo, independentemente de decorrência de lapso temporal desde seu último contrato. Segundo, a contratação do mesmo servidor temporário para o mesmo cargo não acarreta as garantias de estabilidade. Capítulo 3º, do vencimento, da remuneração e das vantagens. Artigo 16. O vencimento do pessoal contratado nos termos desta lei será fixado em importância não superior às previstas para o nível inicial dos cargos semelhantes do quadro de servidores efetivos em início de carreira da mesma categoria, ou inexistindo de categoria equivalente. Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, não serão consideradas as vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos substituídos ou tomados como paradigma. Artigo 17. Ao vencimento não será conferido qualquer acréscimo a título de anuênios, triênios, promoção horizontal, promoção vertical ou nova habilitação além da mínima exigida no edital. Artigo 18. A contratação de pessoal para jornada semanal inferior à fixada em lei para o cargo efetivo do servidor substituído dar-se-á com a devida redução proporcional de remuneração observada a conveniência da administração. Artigo 19. Em hipótese alguma, a remuneração do contratado será superior à remuneração do cargo de provimento efetivo. Artigo 20. Serão assegurados aos contratados temporariamente, nos termos desta lei, as seguintes vantagens. Primeiro, adicional pela prestação de serviços extraordinários acrescidos de 50% do valor da hora normal de trabalho. Segundo, adicional noturno. Terceiro, adicional de periculosidade conforme consignado em laudo oficial do município. Quarto, adicional de insalubridade conforme consignado em laudo oficial do município. Quinto, inscrição no regime geral de previdência social, com o recolhimento das contribuições correspondentes. Quinto, recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Artigo 21. O contratado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de sua remuneração. Primeiro, por 5 dias consecutivos, em virtude de casamento, contados da data da realização do ato. Segundo, por luto, até 2 dias, por fortalecimento de tios, padrasto, madrasta, cunhados, sogros, genros e noras, mediante apresentação de documento comprobatório no prazo de 48 horas. Terceiro, por luto até 4 dias, por falecimento de cônjuge, irmãos, ascendentes e descendentes, mediante apresentação de documentos comprobatórios no prazo de 72 horas. Quarto, por licença paternidade, 5 dias, contados da data de nascimento do filho. Quinto, por obrigações decorrentes do serviço militar. Sexto, para alistamento eleitoral. Sétimo, para comparecimento em juízo. Seção 1. Férias e adicional de férias. Artigo 22. O servidor temporário fará jus anualmente 30 dias de férias remuneradas com adicional de 1/3, ficando a critério da administração à época da fruição.
Artigo 23. O gozo das férias poderá ser usufruído em até 2 períodos, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 15 dias corridos. Primeiro, para cada período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Segundo, poderá a administração determinar período de férias coletivas, quando então aqueles que não completaram os 12 primeiros meses de serviço poderão gozá-las de forma proporcional e fracionada. Terceiro, a concessão de férias coletivas aos servidores efetivos não obriga e não implica em automática concessão de férias coletivas aos servidores temporários. Quarto, a concessão de recessos não dispensa automaticamente o servidor temporário do cumprimento integral de sua jornada de trabalho e seu módulo semanal de trabalho. Artigo 24. Aos admitidos para exercício da função de professor, poderão ser concedidas férias proporcionais e antecipadas, que estiverem previstas no calendário escolar elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, sem que impliquem pagamento antecipado de adicional de 13º, os quais serão pagos em conjunto à fruição e indenização do período remanescente. Seção 2, da gratificação de Natal. Artigo 25. O valor da gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço do ano correspondente. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será considerada como mês integral. Segundo, não será dividido o valor proporcional a título de abandono natalino no mês que houver trabalho inferior ao período de 15 dias. Capítulo 4, do regime previdenciário e da licença maternidade. Artigo 26. A relação contratual formada nos termos desta lei em natureza administrativa e o pessoal admitido será vinculado obrigatoriamente ao regime geral de previdência e assistência social. Artigo 27. Ficará a cargo do município a concessão e pagamento dos primeiros 15 dias de auxílio-doença e auxílio acidentário, conforme prazo previsto na legislação previdenciária. Artigo 28. Será concedida licença maternidade de 120 dias à servidora temporária, sendo o salário maternidade custeada pelo regime geral de previdência e assistência social. Primeiro, a candidata classificada que estiver em licença maternidade quando convocada nos termos desta lei, poderá requerer prorrogação do prazo para assumir as funções públicas até que seja encerrada a licença maternidade. Segundo, na ocorrência das situações previstas no caput e no primeiro deste artigo, será convocado o candidato classificado subsequentemente pelo período que persistir a licença maternidade da candidata anterior. Capítulo 5º. Dos deveres e das obrigações dos contratados pelo contrato administrativo de trabalho temporário. Artigo 29. Aplica-se ao pessoal contratado, nos termos desta lei, as proibições, obrigações, acumulações e responsabilidades contidas nos artigos 147 e 148 da Lei Complementar número 30/99. Artigo 30. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos da lei serão apuradas mediante sindicância concluída no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período mediante solicitação fundamentada da comissão sindicante, assegurada e ampla defesa e o contraditório. Artigo 31. O servidor temporário penalizado com demissão, exoneração, não poderá participar de qualquer outro processo seletivo para contratação temporária ou concurso público para provimento efetivo pelo prazo de 1 ano, contados da data de aplicação da penalidade. Capítulo 6º, do encerramento do contrato administrativo de trabalho temporário. Artigo 32. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á sem direito a indenizações. Primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, pela iniciativa do contratado, desde que ocorra aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias. Terceiro, pela conveniência da administração pública.
desde que ocorra aviso prévio, com antecedência mínima de 30 dias. Quarto, pela extinção ou conclusão do projeto ou convênio pela conclusão do serviço ou encerramento da necessidade e interesse público que o justificava. Quinto, quando o servidor incorrer em responsabilidade disciplinar, nos termos do capítulo 5 desta lei. Sexto, quando ausentar-se do serviço por mais de 3 dias consecutivos ou por mais de 10 dias intercalados durante o ano, sem causa justificável. Sétimo, quando o titular do cargo reassumir o seu exercício. Oitavo, quando o servidor temporário for preso. Nono, por decisão judicial. Primeiro, a extensão do contrato em razão do disposto no inciso 5º e 6º desse artigo implicará na proibição de iniciar novo contrato pelo período de 1 ano, contados da data de encerramento do contrato. Segundo, as situações descritas nos incisos 1 a 9 do presente artigo implicam na rescisão automática do contrato administrativo de trabalho temporário, sendo devido apenas o saldo de salário dos dias trabalhados. 13º, proporcional, e férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Terceiro, no caso previsto no inciso 2º do presente artigo, a falta de aviso prévio por parte do contratado dá ao contratante o direito de descontar a remuneração correspondente ao prazo do aviso. Quarto, no caso previsto no inciso 3 do presente artigo, a falta de aviso prévio por parte do contratante dá ao contratado o direito à remuneração ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Quinto, ficará impedido de assumir novo contrato com a administração municipal pelo prazo de 30 dias, o profissional admitido para atuar na rede pública de ensino que, por sua iniciativa, extinguir o contrato. Capítulo 5º, das disposições finais. Artigo 33. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 34. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação e terá efeito imediato, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, revogando a Lei nº 63, de 13 de novembro de 2000, e a Lei nº 156, de 4 de setembro de 2002. Prefeitura Municipal de Buri, 4 de novembro de 2025. Prefeito Municipal Germano Almeida Pechel. Comunico que o referido projeto, acompanhado de parecer jurídico favorável, será encaminhado às comissões permanentes para estudos e pareceres. Solicito a leitura da moção número 22 de 2025. Moção número 22 de 2025. Apresentamos à mesa diretora, dispensadas as formalidades regimentais, ouvido o douto plenário desta Casa de Leis. Moção de apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal para que estude a viabilidade de implementação da obrigatoriedade da realização do teste de glicemia capilar em crianças e adolescentes atendidos da rede pública de saúde, bem como para que encaminhe a esta Casa de Leis projeto-lei contendo tal previsão, conforme minuta em anexo. A medida proposta tem caráter preventivo e visa garantir maior segurança e precisão no atendimento prestado a crianças e adolescentes até 18 anos de idade, especialmente em situações de emergência e urgência. A identificação rápida de alterações glicêmicas é fundamental para evitar complicações graves decorrentes do diagnóstico tardio do diabetes, quadro que tem se tornado cada vez mais frequente em faixas etárias mais jovens. O teste de glicemia capilar é procedimento simples, imediato e de baixo custo, amplamente recomendado por profissionais da área da saúde como ferramenta eficaz para a triagem inicial. Sua adoção obrigatória representa um avanço nas políticas públicas municipais, ampliando
a proteção à saúde e reduzindo riscos decorrentes de diagnósticos equivocados. Considerando que a iniciativa legislativa sobre rotinas e procedimentos internos das unidades de saúde é da competência do Poder Executivo, tal encaminhamento se faz necessário para conferir a segurança jurídica à norma e assegurar sua correta implementação, caso acolhida pelo prefeito municipal. Diante da importância da matéria para a proteção da vida e da saúde da nossa população, manifestamos nosso apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal para que avalie a proposta, estude meios de implementação e encaminhe projeto de lei a esta Câmara Municipal, incorporando as diretrizes constantes na minuta apresentada. Que se dê ciência do deliberado ao excelentíssimo senhor professor Germano Almeida Pechel, prefeito municipal de Buri. Câmara Municipal de Buri, 17 de novembro de 2025. Vereador Pedro Luiz Arato Fonseca. A moção está em sua única discussão. Senhora presidente, Palavra, vereador. demais vereadores, público aqui presente, pessoal que nos assiste pelo Facebook, uma boa noite a todos. Eu entrei com essa moção pedindo moção de apelo ao prefeito para que mande para a Câmara um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de teste de glicemia capilar pelo pronto-socorro, pronto atendimento e unidades básicas de saúde em pacientes de 0 a 18 anos de idade no município de Buri. Por que isso? Muitas crianças, até adultos, passam no hospital e na triagem não é feita o exame de glicemia. E muitos diagnósticos são dados erradamente, até por médicos. E as crianças acabam voltando para casa e ficam piorando e não sabe o que tem. E muitas vezes a criança tem a diabetes e não sabe. Então, por isso, estou pedindo esse apelo ao prefeito para que mande esse projeto de lei. Eu tenho um texto que eu vou ler aqui para vocês. Neste ano, em Brasília, Vitor, de apenas 10 anos, deu entrada ao pronto atendimento com sintomas típicos de diabetes. Porém, seu diagnóstico foi confundido com virose. E ele faleceu por cetoacidose diabética horas depois. Em Birigui, Valentina, de apenas 3 anos, também teve seu diagnóstico confundido com virose e perdeu sua vida pelo mesmo erro. A Justiça condenou a Prefeitura de Tatuí a pagar 300 mil de indenização por danos morais à família de Jaiane Tibélio, de 20 anos, que morreu em 2022 após ser atendida na UPA do município por 3 vezes e liberada, mesmo com o quadro agravado. Segundo o laudo médico, Jaiane morreu por cetoacidose diabética, porém não recebeu o diagnóstico correto. Em outubro, Sofia, de 9 anos, deu entrada no pronto atendimento de Capão Bonito, com sintomas de cetoacidose e teve seu diagnóstico confundido com uma virose e foi liberada. Alguns dias depois, ela voltou ao pronto atendimento com falta de ar e, segundo a mãe, um anjo vestido de enfermeira fez um teste de glicemia e ela teve seu diagnóstico de diabetes confirmado. Porém, seu caso já estava agravado, Sofia precisou ser entubada e transferida para Sorocaba, onde se encontra até hoje. Então, não sei quantas crianças em Buri têm a diabetes tipo 1, mas não vamos deixar que aconteça esses casos que eu li para vocês em outras cidades que aconteçam em Buri. Então, peço o apoio dos colegas para que votem essa moção de apelo ao prefeito para mandar esse projeto para a Câmara. Obrigado. Obrigada, vereador. Está em discussão? Está aberta a única votação da moção número 22 de 2025. Declaro encerrada a votação. Declaro aprovada em única discussão e votação a moção número 22 de 2025. Solicito a leitura da moção número 23 de 2025. Moção número 23, 2025.
Apresentamos à mesa diretora, dispensadas as formalidades regimentais, ouvido do outro plenário dessa Casa de Leis, moção de apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal para que estude a viabilidade de implementação do Programa Municipal de Distribuição de Medidor Contínuo de Glicose às pessoas com diabetes mellitus tipo 1, bem como para que encaminhe a esta Casa de Leis projeto de lei contendo tal previsão, conforme minuta em anexo. A presente proposta justifica-se pelo crescimento alarmante da incidência de diabetes tipo 1 em crianças, com diagnóstico ocorrendo cada vez mais cedo, inclusive na faixa de 0 a 5 anos de idade. Trata-se de uma doença crônica, autoimune, que exige monitoramento constante para evitar complicações graves, internações e óbitos. Os dispositivos de monitoramento contínuo de glicose representam um avanço significativo no tratamento, permitindo medicações automáticas em tempo real, sem a necessidade de punções frequentes no dedo, o que significa mais conforto, segurança e adesão ao tratamento. Além disso, emitem alertas imediatos em casos de hipo ou hiperglicemia, possibilitando o acompanhamento remoto por familiares e equipes de saúde. A experiência do município de Atibaia, São Paulo, que já implementou o programa semelhante, demonstra a efetividade da medida em mais de um ano. Nenhum paciente cadastrado precisou ser internado por descontrole glicêmico. Do ponto de vista financeiro, a iniciativa também se mostra viável, uma vez que os custos diários com internações por diabetes podem ultrapassar 5 mil. Diante da relevância da matéria para a proteção da vida e da saúde de crianças e adolescentes do nosso município, manifestamos nosso apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal para que avalie a proposta, estude meios de sua implementação e encaminhe projeto de lei a esta Câmara Municipal, incorporando as diretrizes constantes na minuta apresentada. Que se dê ciência do deliberado ao excelentíssimo senhor professor Germano Almeida Pechel, prefeito do município de Buri. Câmara Municipal, 17 de novembro de 2025. Vereador Pedro Luiz Arato Fonseca.